Olá, mulheres! Mais uma vez o Senhor nos permite estarmos juntas aqui para meditarmos na palavra dele. Bom, nessa mentoria muitos assuntos têm sido tocados, não é verdade? Eu aposto que algum tema aqui tocou em você. Tocou na sua ferida, não é verdade? Tocou no seu ponto fraco, mas eu tenho certeza também que muitas palavras aqui te alegraram, te fizeram enxergar, ter uma nova visão, talvez, a respeito de algo que você está vivendo no momento. Então, eu tenho certeza que veio de Deus para o seu coração. Essa mentoria ela foi criada não para divulgar meu nome, nome da igreja, nada disso. Ela foi criada para chegar até você. Porque o Senhor tem um propósito na sua casa, na sua vida, na sua família. E o desejo do Senhor é que você conheça os planos dele para a sua casa. E é por isso que nós estamos aqui. O Senhor tem nos dado essa oportunidade, eu louvo a Ele por isso. E eu estou muito feliz, né? Grandes coisas o Senhor tem feito, eu só tenho que agradecer a Ele por tantas bênçãos, por tantas pessoas que estão entendendo o propósito de Deus, né? Nós estamos vivendo em um mundo de aparências e eu glorifico ao Senhor porque mesmo em um mundo que está tão ligado à aparência, tão ligado ao externo, o Senhor tem levantado mulheres que estão se preocupando com aquilo que está dentro. Mulheres que têm entendido que o seu maior tesouro não está na sua beleza, não está na sua roupa, nem na sua conta bancária, mas o seu maior tesouro está na sua intimidade, naquilo que ela carrega e naquilo que ela vive dentro do seu lar, dentro da sua casa. Essa é a sua verdade. O seu lar, a sua casa, a sua família, né? Se você ainda não é casada e está me ouvindo aqui, ainda não tem uma família, digamos assim, de marido e filhos, mora com seus pais, se prepare, porque quando chegar o seu tempo de edificar a sua família, você vai perceber que não há nada mais precioso do que este ambiente. É nesse ambiente que o Senhor nos dá autoridade para quando formos falar em público. Muitas pessoas querem falar em público de coisas que não conseguem viver, de coisas que não conseguem aplicar dentro da sua casa, do seu dia a dia. Falam de amor, mas não sabem o que é amor. Falam de filhos, mas não tem tempo para os seus filhos. Então é disso que nós estamos fugindo. Amém? Eu sempre falo para o Senhor, não me deixe ser uma mentira, Jesus. Eu não quero ser uma mentira. Eu não quero ser alguém que fala bonito em público, né? Alguém que está em evidência, fazendo trabalhos e isso e aquilo. Pelo contrário, às vezes eu até dou uma freada nas coisas, né? Claro, tudo debaixo da orientação do Senhor. Por quê, irmãs? Porque eu não quero ser alguém que vive de aparências. Eu quero crescer conforme a verdade que há em mim, que o Senhor depositou em mim. E aqui nós estamos crescendo de glória em glória, né? E hoje vai ser a nossa última aula desse módulo família. Por quê? Porque muita coisa boa vem por aí. Nós vamos falar de ser esposa, de ser mãe, nós vamos falar de muita coisa ainda, mas vai ser nos próximos módulos. Nesse módulo família, hoje eu quero encerrar com você tratando de alguns temas, alguns assuntos que, na minha percepção, é de suma importância para que uma família esteja verdadeiramente ali em paz, vivendo em harmonia conforme o Senhor deseja. Amém? Então tenha paciência comigo, né? E ao findar dessa aula, se você lembrar de alguém, compartilha, pode compartilhar com essa pessoa. Como eu disse, o objetivo é edificar vidas. O nosso trabalho é para o reino, né? E o reino de Deus é pessoas. Bom, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é família, meu primeiro ministério. É isso mesmo. Muitas vezes a gente pensa em muita coisa, ainda mais se você for uma pessoa ativa na sua comunidade de fé, né? A gente tem muitos trabalhos, muita criatividade para fazer tantas coisas. E muitas vezes isso nos rouba do nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, que é o nosso marido, os nossos filhos. Esse é o nosso primeiro ministério. Como eu já disse, é Ele que vai te autorizar lá fora. É Ele que vai te dar autoridade, unção, né? O Senhor derrama unção, mas como o Senhor vai derramar unção sobre a sua vida se você não está posicionada como deveria?
Como que o Senhor poderá nos levar a lugares grandiosos, fazer grandes coisas nas nossas vidas, se nós não formos fiéis no pouco, no mínimo, naquilo que deveria ser prioridade? Paulo, ele diz assim para os seus discipulados, né, para a igreja, ele diz assim, olha, eu queria trazer a vocês um alimento sólido, mas como que eu posso fazer isso se vocês ainda estão no leite? Ou seja, ele queria falar de coisas grandes, profundas e gloriosas, mas ele percebia que aquela igreja, aquele povo não estava conseguindo viver nem o básico, né? Então essa mentoria é para que eu e você consigamos estabelecer o básico, que é a nossa casa, a nossa família. Depois a gente pensa lá fora. Depois a gente pensa em avançar, até porque é natural, né? Nós somos como um rio. Um rio, você não precisa ficar lá, vai rio, desce a água, vai, faz seu curso, vai, segue o leito. Não, um rio flui e ele flui naturalmente. Se você estiver, minha irmã, fazendo a coisa certa, do jeito certo, se você estiver vivendo com sabedoria a palavra de Deus no seu lar, na sua casa, no seu casamento, na educação dos seus filhos, você vai fluir como um rio, vai ser natural. Amém? Então, para fechar, vamos falar de alguns temas aqui hoje. Bom, eu disse que a família é o nosso primeiro ministério e tem que ser o nosso primeiro ministério. Senão lá na frente alguma coisa vai dar errado e nós vamos ter que parar tudo e voltar para consertar aquilo que na nossa intimidade está quebrado, não é mesmo? Então, para construirmos esse lar, essa casa, esse ambiente, né, glorioso, de paz, de harmonia, conforme agrada ao nosso Senhor, nós precisamos de algumas coisas. E a primeira dela que eu quero falar aqui com você hoje é construindo um ambiente de graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é um ambiente onde nada é forçado, nada é obrigação, mas tudo é prazeroso. Eu sei que na rotina do dia a dia, com estresse, preocupações, né? Eu sei que muitas vezes isso é difícil, mas é necessário que você construa esse ambiente de graça na sua casa. A graça, ela vai fazer com que tudo se torne mais leve, com que tudo se torne mais fácil, menos difícil, digamos assim, né? Em um ambiente de graça, o Senhor um dia nos inseriu e nele nós estamos até hoje, não é verdade? O que seria de nós se não fosse a abundante graça do Senhor depositada sobre as nossas vidas? Como diz o meu marido, pastor Roger, graça escandalosa, escandalosa graça. Porque quando falamos de graça, é assustador, né? O nosso coração humano, as nossas falhas e limitações muitas vezes nos levam para o lado mais de justiceiros, não é mesmo? Muitas vezes a gente quer justiça. Não, fulano fez, fulano tem que pagar. Fulano errou comigo. Que Deus cobre dele, né? Quantas vezes a gente ouve essas frases? E às vezes até dentro da nossa casa. Às vezes nós temos dificuldade de nos perdoar. Às vezes nós temos dificuldade de perdoar os defeitos, os erros do nosso marido, não é mesmo? Às vezes uma falta de atenção. Às vezes uma palavra, um elogio que nunca vem, né? E a gente tem aquela dificuldade de perdoar. Às vezes o filho que decepciona e também a gente tem essa dificuldade. Mas num ambiente de graça, tudo se torna mais natural. E o ambiente de graça, ele acaba constrangendo aquele que falhou. Não é isso que o Senhor fez conosco? Pois é. Eu, quando falo de graça, eu me emociono muito, porque a graça é real, é muito real nas nossas vidas. Eu olho para mim, vejo o que o Senhor fez em mim, o que o Senhor fez na minha casa, o que o Senhor tem feito através de mim, da vida dos meus filhos, né? Tudo que o Senhor tem construído. E meu Deus, como o Senhor é bom! E eu nunca fiz por merecer isso. Nunca. O Senhor é bom, não é por merecimento. Ele simplesmente é bom. E aí, como não ser bom? Como não ser gracioso? Como não agir com graça na vida daqueles que errarem? Afinal de contas, eu e você também erramos, não é verdade? Então estabeleça esse ambiente de graça na sua casa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, Paulo,
porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe? Quando há fraqueza, quando há falhas, eu não estou falando de pecado, amém? Eu estou falando de fraquezas. Eu estou falando de erros, falhas. Quando há fraqueza, o poder de Deus, ele vem. Ele vem e muda a situação. Ele te faz ser o bastante. Ou melhor, ele é o bastante na sua vida, na sua casa. Em um ambiente de graça, minha irmã, os seus filhos não vão ter medo de confessar para você um erro. Em um ambiente de graça, os seus filhos vão ter proximidade com você. Quantos filhos têm aberto, né, o seu coração mais com estranhos do que com os próprios pais. Essa semana mesmo eu soube de uma jovem, uma adolescente de 15 anos, que tentou suicídio. E ela não contou isso para os pais. Ela passou mal, mas ninguém sabia por quê. E aí, acabou que, graças a Deus, o Senhor deu livramento a ela, mas foi parar no médico e tudo mais. E aí depois ela contou isso para sua psicóloga, que ela tinha tomado muitos remédios, que ela queria morrer. Então, é nesse ambiente que muitas vezes nós estamos vivendo. Um ambiente onde os nossos filhos acabam tendo mais liberdade de se abrir com uma pessoa de fora do que com a sua mãe, com o seu pai, com quem eles deveriam mais confiar. Por quê? Porque muitas vezes falta esse ambiente de graça. Esse ambiente onde você não é obrigado a ser perfeito. E ao mesmo tempo você entende que não deve esperar a perfeição de ninguém, nem do seu marido, nem tampouco dos seus filhos. Se eles errarem, que eles tenham essa liberdade de confessar o erro, de pedir perdão. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes nós somos aquelas pessoas que falam de perdão quando é com os outros, mas quando é na nossa casa tem aquela dificuldade. Quantos casais estão a ponto de se divorciar porque não conseguem se perdoar? Às vezes um erro cometido e a esposa ou que seja o marido joga aquilo na cara toda vez que há uma discussão. Ei, estabeleça um ambiente de graça na sua casa. O Senhor te chamou para viver em um ambiente de graça. É a escandalosa graça dele que te trouxe até aqui. E o mínimo que nós podemos fazer é agir com graça. Começando por aqueles que estão na nossa casa, na nossa família. Perdoe. Não só perdoe como alguém que diz, eu te perdoo, como se tivesse algo que perdoar. Mais do que isso, nem se ofenda. Não se ofenda. Queridas, nós estamos vivendo em um mundo que todo mundo está muito dodóizinho, né? Se ofende com qualquer coisa. Não se ofenda. Não se ofenda, não se permita. Nós que estamos em Cristo dizemos que já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Nós morremos para nós mesmos. Aí eu te pergunto, alguém que já morreu para si, sente dor? Morto sente dor? Morto se ofende? Não. Então quando nós nos ofendemos, é porque a nossa carne está viva demais. O nosso ego está vivo demais. É porque nós achamos que alguém nos deve alguma coisa. Sabe? Algo que eu tenho tentado aplicar na minha vida, aqui em casa, né? Eu e meu marido, a gente conversa sobre isso. Ninguém nos deve nada. Ninguém. Nós é que devemos aos outros. Porque dessa forma você não se frustra. Dessa forma você também não se endurece achando que como ninguém te deve nada, você também não deve nada a ninguém. Não. Pense que ninguém te deve nada, mas você deve tudo aos outros. Por isso faça o seu melhor. É isso que Jesus ensinou. Estabeleça um ambiente de graça. Sabe? E quando alguém errar, alguém falhar com você aí, o seu filho, os seus maridos, as pessoas aí da sua casa, deixe que eles falem, mas mostre para eles que acima do erro dele, o erro que foi cometido, há o amor. E o amor, ele encobre uma multidão de pecados. O amor perdoa. Eu não estou dizendo que você não deve conversar sobre o assunto, que você não deve estabelecer alguns limites, né? Até porque nós já vamos falar disso. Mas eu estou dizendo que o amor deve vencer. Talvez isso vai pacificar muitas confusões, muitos conflitos aí dentro da sua casa. Amém? Então estabeleça um ambiente de graça. Um ambiente onde a graça do Senhor opera.
O segundo ponto que eu quero tratar com você, para que verdadeiramente a sua família seja o seu primeiro ministério, é a questão do devocional. Nós que conhecemos a palavra do Senhor, muitas vezes, né, nós temos algumas dificuldades com o devocional em casa. Muitas mulheres fazem o seu devocional sozinhas, né? E isso é importante também, você ter a sua individualidade, o seu tempo com Cristo. Mas, como nós estamos aqui falando de família, eu quero hoje te encorajar, te aconselhar a fazer um devocional participativo. E isso é de Deus. Quer ver comigo? Se você tiver com a Bíblia, abre em Deuteronômio 6:7. Dá uma olhadinha. Lá diz assim: e ensinará os teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Quer que eu leia de novo? Deixa eu ler de novo para você entender melhor. Olha o que diz lá em Deuteronômio 6, versículo 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O Senhor está falando da lei, está falando dos mandamentos, está falando dos ensinamentos que o Senhor tinha dado ali ao povo de Israel, né? Através ali de Moisés. Ele estava falando, olha, como vocês devem ensinar? Vocês devem ter um momento marcado para ensinar? Sim. Mas esse não é o único modo de se ensinar, até porque nós sabemos que o modo mais produtivo, que mais dá resultado, é através das nossas ações, o bom exemplo, né? Palavras convencem, o exemplo arrasta, né? Então o Senhor, ele diz, olha, quando vocês forem ensinar os seus filhos, ensina sentado ali na mesa, na tua casa, ensina andando quando estiver indo em algum lugar, ensina quando estiver deitado, ensina quando você se levantar. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha, você até pode ter um momento específico para isso, mas faça isso a todo tempo. A todo tempo. O seu melhor ensinamento, talvez, para os seus filhos aí, a melhor forma deles entenderem, é a sua vida. Você acordou, você está ali fazendo algo, eles estão te observando, né? Às vezes você está ali a ponto de explodir com tanta preocupação, nervosismo, medo. E às vezes a gente está meio ignorante, né? Os filhos estão vendo. Às vezes há situações que surgem, que batem a nossa porta e que nos permite parar e dizer, tá vendo, filho? Isso que aconteceu, mas a palavra diz que tem que ser assim, assim, assim. Sabe? Quando os meus filhos chegam da escola, eu sempre pergunto para eles, e aí, como foi lá na escola hoje? O que aconteceu? E os coleguinhas? Tá todo mundo bem? Quem tá faltando de aula? Por quê? Porque eles se sentem importantes e vai compartilhar aquilo comigo. E aí, muitas vezes, me contam algumas coisas. E dentro daquele contexto onde ele está inserido, as amizades, as influências, eu viro para ele e falo, filho, isso mesmo, isso aconteceu? Nossa, que legal! Ou então, nossa, que pena! Não é isso que Jesus ensina. Você sabia que Jesus passou por uma situação parecida? Mas Jesus falou isso, isso e isso. E aí todo mundo entendeu e começou a agir diferente. É assim que a gente tem que fazer, né? Mas talvez o seu coleguinha ainda não sabe. Quando você puder, fala com ele, conta pra ele como é que foi lá com Jesus, né? De uma forma leve. Isso pode ser feito a qualquer hora do dia. É no seu dia a dia. Como é que eu discipulo os meus filhos? No meu dia a dia. Enquanto eu trabalho, enquanto eu limpo a casa, lavo a louça, faço o almoço, a todo tempo. Porque uma vida aos pés do Senhor não existe, eu tô na igreja, é espiritual, eu tô em casa, agora não é, agora é em casa. Não, nós somos do Senhor, todo lugar tem que ser santo. Aonde nós estivermos é um lugar santo, é um lugar especial, né? Isso me faz lembrar uma outra questão aqui de pessoas que acham que existe um lugar mais santo que o outro, né? Para subir no altar eu preciso estar assim, assim, assim. Não, minha irmã. Você precisa andar em santidade em todo e qualquer lugar. Não é para subir no altar. Lá é só mais um lugar. O seu altar é a sua casa, o seu altar é a sua vida. O seu altar é o seu leito, onde você se deita com seu marido. Esse é seu altar. Sabia disso? Né? Então é a nossa vida. Então esse devocional, ele é a todo tempo, é a sua vida, é a sua verdade.
E como eu posso fazer agora, né, um devocional mais tradicional, separar um momento? Bom, eu te aconselho a fazer de forma que todos participem. Não todo dia, para não ficar cansativo, não se tornar uma obrigação, mas de vez em quando, talvez uma vez por semana, né? Chama todo mundo um domingo de manhã, depois do café, na mesa mesmo, e fala, gente, eu vou fazer umas perguntas aqui. Quem acertar, né, vai ganhar tal coisa, né? Uma brincadeirinha. Ou então, coloca ali cada dia para alguém trazer um versículo. Se seus filhos forem pequenininhos, né, incentive-os a louvar o Senhor. Vamos cantar uma musiquinha junto. E dessa forma, toda a sua casa vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não por obrigação, mas porque é prazeroso servir ao nosso Senhor. Porque é prazeroso. É um ambiente de graça. É nesse ambiente que o devocional deve ser feito. E olha, vou te dar uma dica. Quando seu filho estiver muito cansado, estiver desanimado, não força não. Fala com ele, tá tudo bem, filho. Tá tudo bem. Quando você estiver melhor, você avisa pra mamãe que a gente vai fazer, porque é importante. Tá bom? Dessa forma ele não vai achar que é um fardo servir a Jesus. Olha, quero compartilhar algo aqui com vocês, bem do meu coração. Antes de ter filhos, eu me lembro um dia que eu falei com o Senhor, né, que eu tinha muito medo de não dar conta, né, e como seria? E aí o Senhor falou comigo, filha, na época eu tinha muitas pessoas que eu conhecia, pastores, que infelizmente tinham os filhos afastados do Evangelho e eu tinha muito medo disso. E aí eu estava orando ao Senhor e o Senhor falou comigo, filha, não ensina os seus filhos a ir para a igreja, ensina os seus filhos a me amarem. Sabe? Aquilo marcou a minha vida e é por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Não ensina o seu filho somente a ir para a igreja, ensina o seu filho a conhecer o Senhor. Porque é impossível conhecer o Senhor e não amá-lo. É impossível. Às vezes, se seu filho estiver aí desanimado, não quero saber de igreja, é porque está faltando ele conhecer e experimentar o Senhor. Conhecer é com você. É você que transmite esse conhecimento. Através do seu testemunho, através das suas histórias, a todo tempo, através da sua vida. Agora, as experiências com Deus, você tem que dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. Que Ele mesmo, no tempo certo, vai fazer o seu filho conhecê-lo de uma forma única, de uma forma especial. Amém? Então não ensine apenas a ir para a igreja, mas ensine-o a conhecer o Senhor. E isso vai se tornar prazeroso para ele, vai fluir. Bom, vamos continuar porque o tempo voa. Um outro ponto que eu quero tratar com você, né? Nós já falamos de estabelecer um ambiente de graça, um devocional participativo aí dentro da sua casa. E agora eu quero falar de estabelecer limites. É isso mesmo. E o que significa limite? Limite é a demarcação da sua propriedade particular. É isso mesmo. Quando nós temos um terreno, um lote, nós geralmente cercamos. Nós estamos fazendo o quê? Demarcando. Opa, isso aqui tem dono. Isso aqui é do João, é da Maria, né? Isso é estabelecer limites. Lá no livro de Mateus 5,37 fala isso, né? Que seja o seu sim, sim, seja, porém, o vosso sim, sim e o seu não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Então, isso é estabelecer limites. Filhos precisam de limites. Crianças precisam de limite. Não é tudo que pode. Tem coisas que não pode mesmo, é não e não. E tem coisas que sim, por que não? Não é verdade? Estabeleça limites. Os limites te protegem. Mas antes de estabelecermos esses limites para filhos, para maridos, né? Que no casamento também tem limites. Antes de estabelecer, eu quero que você imagine aí comigo agora, que você se lembre, que você se examine. Você é uma mulher com limites ou sem limites? Uma mulher sem limites, ela fala sem pensar. Ela infringe as regras, ela faz o que dá na telha. Ela é a justiceira, ela vai lá e faz e acontece, né? Ela não tem papas na língua. Ela passa dos limites. Ela expõe os filhos, ela envergonha o marido. Ela é sem limites. E automaticamente ela fica sem proteção. Ela se fere, ela se abre demais, ela se machuca demais. Estabeleça os seus limites. Estabeleça os seus limites nos seus relacionamentos.
né? Se abra aí com seu cônjuge. Se você apenas namora, se abre aí com seu namorado, né? Fala pra ele, olha, isso sim, isso aqui não, isso pra mim não é correto. Isso pra mim não dá. Se você gosta de mim, esse é o meu limite. Com seus filhos a mesma coisa, filho, isso pode, mas isso aqui não pode, por causa disso, disso e disso, isso vai te trazer uma consequência. Sabe um erro que nós pais às vezes cometemos muito? É falar não, mas não explicar o porquê não. E nossas crianças são extremamente inteligentes. Se você só fala não, ela vai achar que é um capricho seu. Mas se você mostra pra ela por que não, aqui em casa eu costumo sempre explicar o porquê não e no final dizer, porque eu te amo. E eu não quero que você sofra as consequências do erro. Talvez algo que eu já errei, eu falo. Mamãe já errou nisso. E aconteceu isso, isso e isso, foi muito doloroso. Eu não quero que você passe por isso. Estabeleça limites. Os limites vão proteger a sua casa, proteger a sua vida, proteger o seu casamento. E vai evitar muitas feridas desnecessárias. O outro ponto: esteja física e emocionalmente presente. Bom, o estar fisicamente presente, né? Eu já falei bastante aqui de ter tempo para os filhos, abandonar muitas coisas, excesso de trabalho, se programar, se planejar, né? Para você ter um tempo com seus filhos, principalmente enquanto são crianças, que é um momento ali onde eles estão formando o seu caráter e precisa de você, né? Já falamos muito de estar fisicamente presente. O que eu quero pontuar com você nesse item aqui agora é de estar emocionalmente presente. O que é isso? Emocionalmente presente é mais do que eu estar em casa. É eu estar junto. É eu estar conectada com as emoções dos meus filhos, com a necessidade deles, dos meus filhos e do meu marido também. Quantos de nós almoçamos mexendo no celular? Quantas de nós, quando estamos em casa, estamos mais ali entretidas no Instagram, no Facebook, do que atentas ao que o filho está falando? Muitas vezes o filho está falando uma coisa, a mãe nem sequer olha para o rosto do filho, porque ela está ali, ó, mexendo no celular. O celular hoje tem se tornado um grande vilão, mas ele não é o único. Muitas coisas te roubam de estar emocionalmente presente. E aí, quando esses pais acordam, quando essas mães despertam, os lá de fora, como eu sempre falo, já estão mais por dentro da vida do seu filho, estão conhecendo mais os seus filhos do que ela mesma, porque ela nunca para olhar olhos nos olhos e falar, filho, o que você precisa? O que está acontecendo? Você sabe que você pode confiar em mim, né? E a Bíblia nos mostra que Jesus sempre foi emocionalmente presente. O versículo que comprova isso está lá em João 11:35. Jesus chorou. Lembra? Quando ele recebe a notícia de que Lázaro tinha morrido, Jesus chorou. E olha, ele tinha poder para trazer Lázaro à vida. Tinha não, ele tem poder e ele fez isso. Mas mesmo tendo todo o poder e domínio nas suas mãos, ele chorou. Você sabe por que Jesus chorou? Um dos motivos é que ele queria mostrar para mim e para você que ele se importa. Não basta você estar de corpo presente se o seu coração não estiver presente. Não basta estar numa mesma casa se você não estiver numa mesma causa. Esteja de verdade, se doe, se entregue. Olhe nos olhos, sabe? A tecnologia é uma bênção para quem sabe usar. Mas para quem não sabe, tem sido destruição, deixa um pouquinho de lado. Tenha mais contato com as pessoas que você ama, com as pessoas que convivem com você. Se envolva emocionalmente, que elas vão sentir que você realmente se importa. E isso vai fazer toda a diferença. Isso vai deixar o coração dos seus filhos e do seu marido quentinho. Outro ponto, já estamos acabando. Proteja a sua casa. Lá em Provérbios, mais uma vez, Provérbios 25:16, diz assim: achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venhas a vomitar. Proteja a sua casa. Aí eu volto lá naquele ponto de estabelecer limites. Sabe, a sua casa é um lugar sagrado. A sua casa
é o seu lugar, é o seu pedacinho de céu aqui na terra. Jaqueline, minha casa não é uma confusão. Então vamos transformar isso em nome de Jesus. Através da aplicação da palavra, de tudo que você tem aprendido aqui. A sua casa tem que ser um pedacinho do céu. É para lá que você vai correr quando todos lá fora virarem as costas para você. Não que isso vá acontecer, mas se acontecer, ela é o seu apoio. E aí em Provérbios fala, né? Não coma mais do que você precise, para que não venha vomitar. Ou seja, você tem limites, estabeleça um limite de proteção para sua casa. Cuidado com quem você leva para dentro da sua casa. Tem pessoas que você precisa manter, sim, uma amizade. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite e só. Outras pessoas você já vai chamar para dentro da sua casa, para comer na sua cozinha, sentar na sua mesa, dar risada. E outras pessoas mais íntimas ainda vão entrar talvez até no seu quarto, mas são poucas. Selecione as pessoas que entram na sua casa, que sentam na sua mesa. Selecione. Porque muitas pessoas estão abrindo demais os seus lares, estão agindo de forma a não pensar naquilo que pode ser provocado por essas pessoas. Quantas pessoas se decepcionaram, quantas pessoas trouxeram a ruína para os seus casamentos, colocando dentro de casa as pessoas mal intencionadas. O Senhor te chamou para te encher de sabedoria, mulher. Tenha sabedoria, tenha bom senso. Não é mesmo? Bom senso. Eu não estou dizendo para você ser uma pessoa antissocial, não, pelo contrário. Eu estou dizendo para que você tenha sabedoria de colocar cada pessoa, cada relacionamento no seu devido lugar. Não exponha a sua casa. Não exponha a sua casa. Proteja, cuide da sua casa. A Bíblia diz também em Provérbios, né? Que lá em Provérbios 25, 28, que como uma cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Quem não tem domínio próprio, né? E aí eu já entro com você no nosso último item aqui pra gente encerrar nossa aula, que já passamos do nosso tempo. Respeite a liberdade do outro também. Como você age quando as pessoas que moram com você, o seu marido, os seus filhos, não fazem aquilo que você queria? Eu sei que é difícil, mas dê liberdade para essas pessoas. É como igreja, né? Você que congrega em alguma igreja vai saber do que eu estou falando. A gente convida para estar presente, mas não force ninguém a estar presente. Não insista com ninguém. Convidar uma coisa, forçar é outra. Se você não tiver, né? Quem não tiver presente na reunião de tal coisa não pode fazer tal coisa. Não faça isso. Até porque o Senhor nem recebe esse tipo de adoração, esse tipo de presença. Tem que haver liberdade. O Senhor nos chamou para um ambiente de liberdade. Respeite a liberdade do outro, porque o Senhor tem respeitado a nossa liberdade. Você é livre. Verdadeiramente o Senhor nos libertou para que sejamos livres. E essa liberdade inclui o direito de escolha. Então, se o seu filho, seu marido escolher algo diferente daquilo que talvez é o que você gostaria, cuidado com a sua reação. Respeite. Ah, Jaqueline, mas isso vai fazer mal. Respeite. Ponha o seu ponto de vista. Olha, eu acho que isso não é o ideal, mas, né? A não ser que seu filho seja criança, aí é diferente, né? Mas quando já tem uma certa idade, e no caso do marido, respeite e ore ao Senhor, que aquilo que for o melhor, o Senhor vai trazer à tona. Amém? Amém? E assim, juntas, vivendo dessa forma, estabelecendo a palavra, nós teremos um ambiente de graça. E a nossa família se tornará o nosso primeiro ministério de verdade, em espírito e em verdade. Verdade é aquilo que você vive no seu dia a dia, fora da igreja. Bom, então só para relembrar e para você não esquecer. Primeiro ponto, estabeleça um ambiente de graça. Segundo ponto, tenha um devocional participativo. Terceiro ponto, estabeleça limite nos seus relacionamentos. Quarto ponto, esteja física e emocionalmente presente na vida das pessoas que você ama, na sua família.
5º ponto, proteja a sua casa, estabeleça limites nos seus acessos à sua casa. E o último e 6º ponto, respeite a liberdade do outro. Respeite quem é diferente, quem pensa diferente, porque quem ama dá liberdade de escolha. Amém? Meninas, desculpa exagerar aqui, ultrapassar o nosso tempo, mas eu precisava compartilhar tudo isso com vocês. Eu desejo do fundo do meu coração que o seu lar se torne um ambiente melhor. Eu desejo do fundo do meu coração que a sua casa, assim como eu desejo para minha casa, se torne um ambiente de graça, um ambiente de alegria, um ambiente onde tudo vai fluir como um rio, fluir mansamente e naturalmente, da forma que agrada ao Senhor. Um ambiente que vai te revigorar quando você estiver cansada, um ambiente que vai te motivar quando você precisar ser motivada. Esse é o ambiente que eu desejo para você. Hoje nós encerramos o nosso módulo família. E você que não assistiu às aulas anteriores, corre lá, começa do início, vai passo a passo e transforme a realidade da sua casa através da palavra. Amém? Um grande abraço, que Deus te abençoe e eu te vejo no nosso próximo módulo. Esposa. Que Deus te abençoe.